Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de segunda-feira, mais uma vez, lamentavelmente, não consegui fazer ontem o vídeo, aconteceram algumas coisas em relação à Kombi, eu tive que correr para tentar agilizar e acabei não cumprindo com o que eu falei para vocês que faria a lição de segunda no mesmo dia. Mas eu vou tentar adiantar e tentar fazer isso hoje. Mas a lição de segunda-feira, o título é Centrados em Cristo, ou Centrados em Jesus. Por qual razão Paulo descreve e orienta o povo a ficar centralizando Cristo? Na verdade, ele é o foco. Ele é o que deve ser centralizado na vida de cada um. Lamentavelmente, o próprio povo de Corinto, quando Paulo escreve, havia ali o que nós estamos falando, né? As panelinhas, ou seja, os grupos separados. Uns eram de Paulo, adepto à sua filosofia, uns eram de Apolo, com a sua intelectualidade, outros a Cefas, né, que era Pedro, o apóstolo, que era o, vamos dizer assim, o apóstolo primário. Quando eu falo primário, eu falo no sentido de que as pessoas se espelhavam em Pedro, e ele era muito impulsivo em decisões, aquele que era o mais velho do grupo, bem provável que seja. Então, assim, Paulo estava dizendo que existiam pessoas, grupos que eram separados. Aí ele fala o seguinte: por acaso eu fui sacrificado por vocês? Fui eu que fui crucificado? Por acaso eu tenho alguma proeminência em minha vida em si? Ele descreve que não, absolutamente não. Nem ele, nem Cefas, nem Apolo. O que Paulo queria, que na verdade, era que todos se centralizassem a Cristo. E a pergunta aqui inicial, quando fala assim, o que Paulo quis dizer com a orientação, sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Ó, entenda o que eu vou lhe falar agora. Paulo era a favor da diversidade, mas não da uniformidade. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Uniformidade é que todos são a mesma forma. Não. A diversidade significa que as pessoas tinham diversidade de parecer, de ponto de vista, mas tinham como foco, como propósito, como centro, assim como está na lição, a Cristo. Isso cabe muito bem no capítulo 12 e 13 de Coríntios. Carta que Paulo também continua falando sobre, no capítulo 12, os dons espirituais e centraliza-se no corpo de Cristo. Todos têm membros diferentes, mas fazem parte do mesmo corpo. E no capítulo 13, quando fala que todos devem estar vinculados ao amor. Ainda que eu pudesse falar essas línguas e não tivesse amor, então o foco do capítulo 13 é o amor de Deus. Se nós estivermos no caminho de Cristo, amando a Ele, saberemos considerar as diversidades e não a uniformidade. Eu não preciso ser igual a fulano para com que eu faça parte. Eu posso, com o meu talento, com aquilo que Deus me concedeu, fazer parte de um acréscimo, fazer parte de um grupo que, em minha particularidade, eu seja um que agregue aos demais. E Paulo queria que muito fosse assim, e não vivessem grupos separatistas, que vivessem afastados, a ponto de quererem que só entre aqui nesse grupo quem pensar igual a mim. Não, o nosso pensamento deve estar de fato em divergência no tocante que essa diferença não cause dano ao propósito. E aqui me chamou muita atenção a maneira como o autor da lição colocou assim, ó, a formação de panelinhas negava na prática a lealdade a Cristo, porque isso não era, na verdade, algo favorável. E eu gostei de uns tópicos aqui, que inclusive se encontram nos livros Testemunho para a Igreja, e no volume 9, na página 188, diz assim, ó, trabalhemos com ardor em prol da união. Oremos e trabalhemos para alcançá-la. Ela nos produzirá saúde espiritual, elevação de pensamento, nobreza de caráter, mentalidade celestial, que nos capacitará para vencer o egoísmo e as ruins suspeitas, e a ser mais do que vencedores por aquele que nos amou e a si mesmo se deu por nós. Crucifiquemos o eu, consideremos os outros superiores a nós, e assim realizaremos a unidade em Cristo perante o universo celestial, bem como a Igreja e o mundo. Daremos prova indiscutível de que somos filhos e filhas de Deus, e Ele será então glorificado através do nosso exemplo. Observe quando o texto começa: trabalhemos com ardor em prol da união. Lamentavelmente, a gente vê muito o contrário disso em algumas igrejas que são adeptos àquele ancião ou àquele pastor, e isso causa um comprometimento à causa de Deus. Coríntios não era diferente. Então, que eu e você tenhamos propósitos idênticos, no sentido de que o nosso foco é Cristo.
mas eu tenho a minha diversidade, eu tenho o meu pensamento, mas ele não compromete o propósito e o pensamento do outro. E assim, fazendo dessa maneira, onde Cristo de fato é o centro, as coisas realmente irão prosseguir de uma maneira onde o mesmo Espírito, como Paulo falou aos Efésios, né? Que haja em vós o mesmo Espírito. Se trabalharmos com esse mesmo Espírito, e o Espírito que eu falo é o Espírito Santo, nós iremos ser conduzidos para o mesmo ideal que Deus tem planejado para mim e para você. Jesus, quando conta a parábola da videira verdadeira, ele chega a dizer muito claro que todos sejam um em mim, como eu sou em ti. Então, Cristo enfatiza que haja união dentre os povos, assim como há uma união ininterrupta entre Cristo e o Pai. Que eu e você possamos buscar essa união. E uma união que nos dê um aperfeiçoamento de fé, crescimento espiritual e saúde para a nossa vida diante de Deus, com aquilo que queremos conquistar. Vamos orar? Cristo, Pai Celestial, nós suplicamos, Pai, que através de Cristo tão somente possamos viver em uma vida com uma diversidade, no sentido de que pensaremos diferente no tocante aos dons que nos concedeste, mas com o nosso propósito idealizado por Ti e buscando, Senhor, a mesma união que o Senhor nos concedeu. Que assim façamos, ó Pai, e tenhamos o cuidado para não criarmos grupos separatistas, que os pequenos grupos que temos na igreja não são panelas, disso temos a certeza, mas são grupos que buscam o mesmo propósito, na sua adoração, da sua forma de pensar, da sua maneira de desenvolver, mas que o Senhor seja verdadeiramente o cabeça de nossa vida. Dá-nos o teu perdão e direção e nos perdoa, Senhor, quando temos pensamentos separatistas e nos ajuda a buscarmos aquela unificação que enaltece o céu, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.